Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas das redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o programa é especial, programa de 1 ano. Estamos aqui com Fagner Pereira, jornalista e cinegrafista do podcast Uniara, para a gente relembrar as conversas que tivemos durante esse período. Fagner, vamos lá? Isso aí, Alexandre. Olá pessoal, hoje nós vamos relembrar um pouco daquilo que passou por aqui e olha, teve bastante coisa, Bastante conversas, né? E teve muita coisa que me tocou. Eu não imaginava que existisse e que fosse tão emocionante e dentro desse 1 ano eu me surpreendi com muita coisa que eu vi, nós acompanhamos por aqui. É não só você, né? Nós, né? É. Nós nos surpreendemos com muitas coisas, né? E o primeiro programa que nós fizemos, relembrando, foi com o professor Fernando Mauro, da Uniara, né? Um programa de abertura que a gente fez como um case e depois acabou dando certo e a gente acabou dando sequência, né? O Fernando relembrou do basquete da Uniara, a transformação do centro universitário, né? De faculdade para centro universitário, a princípio, né? Usando o basquete como estratégia de marketing para alavancar as relações aí construídas durante o tempo, né? E aí ele ainda comentou sobre a paixão dele como esportista, jogador de basquete, depois que ele parou de jogar, fazer parte dessa história do centro universitário quanto parceiro do time de basquete, até chegar a dirigente, né? A dirigente da Federação Exatamente. Paulista de Basquete, né? Uma trajetória assim incrível. E lembrando que esse time conseguia unir a cidade, né? Em torno das relações, os ginásios sempre cheios, né? Os jogos geralmente eram transmitidos, alguns jogos eram transmitidos na época, né? No período em que o time estava no auge, né? Ele conta tudo. Desde quando começou com o professor Onofre até chegar no super time do Tom Zé. Sim. Quando o time estava no auge, as transmissões ESPN, Sport TV, sempre estavam por aí, porque o time da cidade que levava o nome da instituição chegava nas finais quase sempre. Quase sempre, né? E sempre rivalizando com o Coque de Ribeirão. Exato. Então tinha uma disputa que era do basquete nacional, mas era uma rivalidade regional. Acabava virando uma rivalidade regional, né? Exatamente, exatamente. E o Fernando contou boas histórias. E se você quiser ver, ouvir esses causos do Fernando, você pode acessar o QR Code aqui, que nós vamos direcionar você à nossa página do YouTube. E lá você pode acompanhar todos os podcasts que foram ao ar até hoje. Avançando um pouco no tema do basquete, a gente conversou com a ex-jogadora e hoje dirigente, a Roseli, né? Ex-jogadora de basquete da seleção brasileira, né? E de muitos times no Brasil, né? Também foi uma trajetória incrível, onde ela conta a passagem, a relação dela com grandes jogadoras, né? Com a Hortência, com a Paula. Achei bastante interessante essa passagem. Eu achei que a parte que ela ficou bem emocionada quando ela comentou que ela foi cortada Ela esteve presente na seleção durante toda a trajetória e na hora que chegou para ir para a Olimpíada em 92 em Barcelona, ela foi cortada. Aí, ao mesmo tempo que teve a frustração por não estar no grupo, teve o empenho para melhorar ainda mais e voltar figurar entre as melhores da categoria, entendeu? E ela conseguiu. Então, essa é uma relação assim de esforço, de trabalho e de mérito. Dedicação e mérito. Não é? Eu acho que o esporte, durante todo esse tempo que a gente vem conversando com essa rapaziada aí, né? A gente percebe muito isso, né? A questão do esforço, a questão da dedicação, não é? A questão de fazer por onde conquistar os espaços e os pódios, as medalhas, né? Sim, o mais interessante é que ela participou do Pan-Americano, onde ficou campeão, e aí depois ela ficou fora da Olimpíada, e aí ela foi para os Jogos Mundiais, 2 anos depois, ficou campeã de novo, o grupo ficou campeão e ela junto. E em 96 eles foram medalha de prata na Olimpíada. Isso mostra
uma garra, uma determinação em estar ali, em participar daquilo, fazer o que gosta, aquilo que você tem de melhor para mostrar para as pessoas e nunca desistir, né? Esse eu acho que é o principal. Com certeza. Principal, não exatamente. E duas palavras eu acho que nos remetem ao esporte, que é superação e perseverança. Exato. São duas palavras que são sinônimos, assim, quando a gente fala de esporte. E né? com ela pode dizer que a perseverança... Porque na verdade, e aí eu vejo muito essa dificuldade, porque assim, esporte é conquista. Se você lida com um esporte de alto rendimento, você tem que fazer por onde alcançar. Sim. Né? Isso é fundamental, né? Avançando um pouco mais, a gente falou muito sobre futebol. Nós conversamos com várias figuras aqui, né? Com Vica, Douglas Onça, Marinho Rans, Sérgio Bergantin, Milton Cardoso, ex-presidente da Associação Ferroviária de Esporte. Mas a primeira conversa que nós tivemos foi com o Vica, contando a sua trajetória vencedora no futebol. Né? Sim. E o que mais marcou foi assim, o cara saiu da Ferroviária... Não, voltando... Do futebol amador, comercial, Atlas, né? E o Benfica, passando pela Ferroviária e chegando no Fluminense, ficando 5 anos. Campeão brasileiro. Campeão carioca. Ficar 5 anos em time de ponta é muito difícil na carreira, né? Sim. E creio que o Vica teve uma passagem muito vitoriosa no Fluminense. Foi. Tanto que até hoje ele mantém o centro esportivo com a escolinha do Fluminense. A relação dele com o Fluminense ficou tão grande que ele conseguiu agregar, né? Com certeza. Agregar, bacana. Com certeza. Sem contar as experiências dele como treinador, né? De times, principalmente da região Nordeste, né? O Asa de Arapiraca, o Santa Cruz, que ele conseguiu acesso. Obteve grande sucesso lá. Grande sucesso. Ele treinou o Fortaleza também. O Fortaleza também. Fortaleza, Santa Cruz, Asa de Arapiraca, sem contar outros inúmeros times, né? Então ele não falou só da carreira de futebol dele. Sim. Né? E a relação dele com os jogadores, eu acho que foi uma conversa bastante interessante nesse sentido. Né? Ele comentou também sobre utilizar, quando virou treinador, algumas características dos seus ex-treinadores. Ele falou que ele teve Leão, Otacílio Gonçalves, o Filipão. Uhum. Então ele teve o Carbone, grandes Leão. Grandes treinadores, grandes nomes de treinador nacional. de futebol. Ele como referência. Ele passou por essas pessoas. Então ele falou que um pouco de cada um ele sempre absorveu para utilizar quando ele virou treinador. Então a história do Vica no futebol é sensacional. Depois nós falamos com Douglas Onça, o menino da Vila. Esse rapaz gente boa. Um grande jogador da Ferroviária nos anos 80. Sim. Né? Um camisa 8. 10, clássico, chegava junto aos atacantes, fazia muitos gols, né? Inteligente, uma pessoa sensacional, né? Douglas Onça, aquele abraço, viu, meu amigo? Virou parceiraço. Parceiraço. Então, e aí, contando as histórias dele, a passagem pelo Sport, pelo Avaí, né? E outros times do sul do país, né? Mas veja a semelhança. Os dois são contemporâneos de Ferroviária. Sim. Ele e o Vica. O Vica foi pro Fluminense e outros clubes. O Douglas foi pro Sport e Atlético Goianiense. Avaí. Mas ele a princípio, a passagem dele no Sport foi assim, melhor do que nos outros. Sim, Teve um destaque maior do que nos outros. Mas também acho que ele pegou um time melhor no Sport. Tem a ver também. Então, mas eu falo a comparação. Os jogadores que atuaram juntos saíram para os outros clubes. Então, a formação que existia aqui na cidade do esporte amador e da Ferroviária, que era muito importante para a formação do atleta. Com certeza. Depois do Douglas, nós falamos com o Marinho Rans. Esse era craque, hein? Centroavante. Inteligente também. Com passagem pela Seleção Brasileira de Novos, pela Portuguesa. Na Portuguesa ele teve um destaque maior do que na Ferroviária. Porque na Ferroviária também jogou pouco, né? Ficou pouco tempo, né? Ele logo despontou, foi vendido. Né? O legal da seleção, eu gosto sempre de enfatizar isso. Sabe quem era a reserva dele na seleção? O cara só é tetracampeão do mundo. Era o Bebeto. Bebeto foi reserva do Marinho Rans na seleção brasileira, cara. Então, você vê a qualidade dos atletas que Araraquara já
já mostrou pro mundo aí, né? Com certeza. É muito interessante todos esses detalhes. Nossa, quando começa a comentar sobre a qualidade dos atletas de interior, hoje a gente não vê com tanta frequência como a gente via nos anos 70, 60, 70, 80. Daqui saíram vários. E do nosso interior também, para grandes clubes, né? Grandes cenários. Araraquara era um grande celeiro. Então, fica a dica, viu, pessoal? Vamos investir na revelação aí. É muito importante. É muito importante. Na esteira desses do futebol, nós falamos com o Sérgio Bergantin, né? Uma lenda do futebol araraquarense, com grande passagem pelo Palmeiras em 74, sendo reserva de Leão. Jogou, né? Que o Leão, jogou né? 74 porque o Leão estava na Copa. O Leão estava na Copa, né? Com grande passagem, né? Pela Ferroviária, pelo Palmeiras e pela seleção paulista, né? Paulista. Aquela época existia. Eu ainda peguei um pouquinho da seleção paulista nos anos 90. Depois eles não fizeram mais. Não fizeram. Mas era interessante essa seleção do estado. Tinha bons nomes. E pra você ver, ele jogava aqui em Araraquara e fazia parte da seleção paulista. Não olhavam só uma outra dimensão. Não olhavam só para os times da capital. Mas é porque naquele tempo também você tinha uma outra dimensão do futebol, né? Então você vê, o Mário Travalini treinou a Ferroviária, o Rubens Minelli treinou a Ferroviária. Então grandes treinadores de futebol brasileiro, mesmo que treinasse Corinthians, São Paulo, Internacional, Grêmio, sempre tinham passagem por aqui. E estavam sempre de olho nos times daqui. Então, tanto para levar as pessoas isso ajudou a construir a história da Ferroviária através dos tempos, né? E o Sérgio Bergantin foi pedido no Palmeiras por Oswaldo Brandão. Que é um dos grandes nomes da história do Palmeiras. E achei interessante a passagem que ele foi procurado por todos os grandes times e não quis ir para esses grandes times por conta das outras relações de emprego que tinha, salário. E era mais, não era negociação definitiva, eram empréstimos. Isso daí ele ainda falou que ele relevava um pouco. Eu vou com a minha família para São Paulo, fico 1 ano, volto para Araraquara. Cadê meus empregos? E aí como é que fica? E ele é um dos poucos que a gente ouve. Foi bem racional nesse sentido. Encerrou a carreira. Mas naquela época era assim, né? Para seguir uma outra carreira, no caso a carreira acadêmica, né? Professor de Educação Física, que até hoje. Até hoje. E você sabe que esses dias atrás eu fui numa loja aí, eu fui numa imobiliária. Tinha uma foto dele voando numa bola num chute do Pelé, num jogo pelo Palmeiras, né? Uma foto linda, emblemática. E tem a assinatura dele embaixo. Sérgio, aquele abraço, meu querido. Depois, na esteira do que a gente falou de futebol, de jogadores da Ferroviária, a gente conversou com o ex-presidente da Ferroviária, Milton Cardoso. Uma figuraça, hein? Boas histórias, hein? Boas chute histórias. No juiz, escorregada, apagar os refletores. Depredar o carro da federação. Na época que ele era presidente, era o tempo das vacas magras, vamos assim dizer. Aí o cara vai e depreda o carro da federação. Prejuízo, né? Estoura os refletores. Mais um prejuízo. Né? Mas o tempo que a Ferroviária era mais artesanal, né? Eu acredito que o Milton Cardoso é o retrato do torcedor que virou dirigente. Na minha opinião é isso. O cara que sempre gostou da Ferroviária, araraquarense, afiano, e que gostava da Ferroviária e foi ser presidente do time que ele torcia. Então, é diferente. É diferente. Você age mais com o coração do que com a razão. Com a razão. Eu acho que é assim que funciona. E ele estava sempre cercado desse pessoal que age de torcida, com a emoção, de torcida, né? Na verdade, ele era um presidente que se cercou de torcedores para fazer gerenciamento do time. Exato. O que dá para entender é isso. E ele era da fundação de uma das torcidas mais conhecidas da Boca do Lixo. Exatamente. Ficava perto da torneira? Da torneira lá atrás, perto onde era o vestiário antigo, né? Sim. Ali, né? Engraçado. Depois, avançando um pouco nas conversas, nós falamos sobre o esporte amador de Araraquara. Conversamos com algumas figuras, principalmente do esporte em Benfica de Araraquara, né? O Lelei e o Peppa Bergo, né? O Benfica é um
time de futebol araraquarense já de longa data, bem dos anos 60, né? E até levou esse nome por causa da influência do Sporting e do Benfica naquela época. Tava que em alta, disputavam né? finais de Mundial contra o Santos, né? Enfim, tal. Aparecia no cenário com mais frequência. Por isso que eles sugeriram isso, né? Vamos pegar Sporting? Não. Benfica? Não. Então vamos juntar os dois. Vamos juntar os dois. Aí vamos fazer um bem bolado, né? E como eu já comentei, o Vica participou aqui. Sim, o Vica jogava no estádio, lá no campinho dele, no campo deles lá. O Vica, Douglas Onça, o Marinho Ram, os caras jogavam lá. Se não foram revelados ali, jogavam no campo. Passaram por lá, exatamente. No Quitandinha, né? Exato. Uma influência muito significativa para o esporte amador de Araraquara. A gente não podia deixar de falar com eles. Além da relação de carinho, que segundo o Lele e o Pepa falaram de... Grandes ex-jogadores, né? E sem contar que no sábado é sagrado... Um sambinha, e o futebol, né? Churrasquinho. Faz o futebol. Depois tem a conversa, a resenha depois do jogo. Exatamente. Segundo o Lele, a mulher dele nem marca nada de sábado à tarde, porque ela sabe que ele não vai. Não vai. Depois nós falamos com o Thiago Grifone sobre o futebol calerreiro e a arbitragem de futebol, né? O futebol calerreiro é aquele futebol que nasceu na Argentina, com aquele ex-jogador, né? E é uma regra diferente. São 3 tempos. São 3 tempos, né? Misturando meninos e meninas no jogo. Misto, futebol misto, depois onde eles mesmos fazem as regras. Né? Aí depois dos 2 tempos, o terceiro tempo é a discussão da partida. Isso. É algo muito interessante. Com certeza. E da arbitragem, o Thiago, para quem não sabe, o Thiago fez curso de arbitragem, ele é árbitro de futebol federado da Federação Paulista, apita alguns campeonatos das categorias inferiores, né? Sim, ele é árbitro de base. Das categorias de base. Isso. E trouxe aqui uma importante discussão sobre isso, né? E no futebol calerreiro, só retomando, ele foi condecorado, né? No estado. Isso, com medalha pelo governador Exatamente. Do governador da época, né? Sim, com o governador do estado. O governo do estado condecorou o Thiago pela tese de mestrado dele no futebol calerreiro. Futebol calerreiro, exatamente. Algo que não é comum, é da nossa cidade. Sim. Então, por isso que a gente trouxe ele aqui para explicar. Exatamente, para explicar esse universo do futebol calerreiro e para a gente também discutir um pouco de arbitragem. Eu acho que a gente cumpriu uma função bem significativa nesse sentido, né? A arbitragem é algo que no nosso futebol hoje em dia tá complicado. Bem desastroso. Complicado, né? E exatamente por isso ele veio e tirou muita dúvida. A profissionalização da arbitragem é algo para ontem. Com certeza. Enquanto o árbitro não for profissional daquela área, a gente vai ver muitos erros, porque ele não se prepara só para o jogo. Ele tem as atividades extras e jogo. Então, você acaba não fazendo 100%. Uhum. O Abel, às vezes, fala algumas coisas e tem gente que rebate, mas ele tem razão. Do mesmo jeito que atleta cansa, árbitro também cansa. Apita jogos na sequência. Ele não tem um descanso, porque além de apitar, ele tem que fazer as outras atividades para melhorar a sua remuneração. Com certeza. Mas isso é muito... É longo esse assunto. Longo prazo, esse assunto é longo, é meio complicado de dizer. Outro bate-papo interessante que nós tivemos foi com o René Benatti, do futsal Uniara Fundesporte, né? Aí eu acho que a gente... essa conversa com o René ficou claro algumas coisas, né? Primeiro, algo que eu não sabia, Araraquara teve a primeira liga de futebol de salão do Brasil. Sim. Né? E a partir disso, grandes times. Tem uma tradição de grandes times. Se a gente pegar nos anos 80, a gente vai falar posteriormente, a WL de Colores, o time da Nestlé, né? Nós tivemos... E aí desistiu o time do 22 de agosto, né? De futsal. Que a WL surgiu ali. Surgiu ali, né? Então... Então, Araraquara tem uma tradição no futsal, né? E o René só corrobora isso no sentido de fazer o time da Uniara Fundesporte disputar bons campeonatos, fazer bons papéis, não é? E o René, que foi atleta do futebol de salão, no futsal, sim. Assim que ele parou de jogar, ele assumiu o time como treinador. E tá até hoje.
mais de 20 anos à frente do time de Araraquara, que é apoiado pela faculdade. O time da Uniara Fundo Esporte tem o apoio da universidade, já faz alguns anos, né? E vem tendo um papel muito relevante, significativo, conquistando títulos, não é? Sim, sim. Sempre chegando nas decisões, eu acho que isso é fundamental. Com boas participações, né? Isso que é o mais importante. Mais importante, né? Depois do mesmo... Só que aí já não é mais a mesma terminologia. Nessa época se falava futebol de salão. Sim. Né? Regras. Nós conversamos com o pessoal da WL de Colores, né? Com o Francisco Júnior, em memória, e Mário Bergo, sobre aquele time, né, maravilhoso. Que foi vice-campeão do estado, vice-campeão paulista. Vice-campeão paulista, não é? E teve um papel fundamental no desenvolvimento do futebol de salão de Araraquara, né? E digo futebol de salão porque as regras eram diferentes, né? Bola diferente. Goleiro não podia tocar com os pés na bola fora da área. Eram muitas limitações que os atletas dentro de quadra podiam fazer. Hoje não. Hoje ficou muito mais dinâmico, muito mais físico, mas eu ainda sou saudoso. Eu acho que eu gostava mais daquela época. Também gostava mais daquela época, né? Mas foi um bate-papo bem interessante, né, do ponto de vista de organização aí do futebol de salão de Araraquara. Não, né? Organização total, porque o apoio que eles tinham na época da prefeitura era só o ônibus. Eles davam um ônibus. E o ginásio às vezes. E o ginásio para os jogos. Mas aí eles tinham que fazer alguma coisa para poder abastecer e pagar os pedágios. As vaquinhas que o pessoal fazia, juntava uma grana, faziam evento faziam rifas, vendiam shows, né, e tal, para poder jogar, né? E treinavam à noite, das 10 à meia-noite. Porque o ginásio sempre estava ocupado. Né? Então, como eles disponibilizam... Eles achavam o jeito de treinar e jogar era nesses horários malucos aí. E sem contar que todo mundo trabalhava durante o dia. Exatamente. Treinava à noite e jogava no fim de semana. Né? Então, na verdade, todo mundo era trabalhador, que se reuniam para jogar uma bolinha lá, fazer um bom time de futebol de salão. Né? Exato. Muito interessante. Depois veio o tênis. E nós falamos com duas figuras, né? Uma do beach tênis, que é o André Ferrugem, né? O outro que é o do tênis tradicional clássico, que foi o Leandro Lobo. E depois nós falamos com o Douglas Rodrigues, que é o tênis de mesa. Começando pelo Leandro Lobo, um cara aficionado pelo que faz, determinado, um cara que se especializa sempre. Exemplo de determinação, vontade, garra. É esse cara. E ele explicou muita coisa aqui que eu nem sabia do tênis, principalmente a respeito da cartilha do governo do estado, que o tênis faz parte na grade curricular da educação física do estado. Sim. Isso, para mim, foi novidade. E que geralmente o pessoal não coloca em prática. Muito difícil. Muito né? difícil. Dentro das medidas de uma quadra convencional, que quase toda a escola tem, hoje em dia quase toda a escola tem uma quadra. Só é difícil de usar, mas tudo bem. Dava para jogar um tênis, né? Dava para fazer uma prática de tênis. É só mudar a rede. Sim. Mas isso não cabe a mim. Isso é só um comentário. Só um comentário, né? Mas o Leandro mostrou muita tranquilidade no que ele contou pra gente aqui. E eu aprendi. Eu achava que eu sabia alguma coisa assistindo pela televisão, mas... Ele é um cara que faz cursos direto, ele se especializa muito. Ele é muito ligado à Federação Paulista de Tênis, né? E ele sempre está em São Paulo fazendo curso, se especializando, aprimorando as técnicas do tênis. É uma figura sensacional. Muito. Né? Depois nós falamos com o beach tênis, o André Ferrugem. Nós até fomos lá na quadra, né? Visitar. Belo local. Belo local, né? Local, para quem gosta da prática, local... E aí a gente entendia que o beach tênis é um esporte de moda, né? Mas já vem sendo praticado no Brasil há alguns anos. Né? Já. Ele mesmo falou que... Nós perguntamos, né? Não é modinha? Falou não, porque aqui chegou há pouco tempo, mas... Já chegou no país faz muito tempo por conta que veio da Itália, né? Originário da Itália. E aí pra cá chegou a meados dos anos 2000.
Então faz um tempo. Era um cara que foi para a Europa, que viu, trouxe o jogo para cá. Exato. E aí deu uma adaptada e tal. E aí pegou de vez. Todos os clubes das cidades aí a gente vê que tem arenas, né? E alguns outros lugares que tinham o society se transformaram em arenas porque a procura aumentou mais pelo esporte praticado na areia, futevôlei, o beach tênis, né, que é o mais forte, e o futebol society ficou meio de escanteio. Então, o pessoal tem investido bastante em arenas para a prática do beach tênis e aulas, né? Não é só a prática, são aulas. Às vezes, sim. Ele falou que é um esporte que machuca, porque pensa que é na areia, mas machuca. Mas a areia dá muita lesão, porque ela é fofa, né? E aí tem que fazer muito esforço para acertar a raquete. Só que ao mesmo tempo que ele pode machucar, ele é um esporte para todos. Sim. Esporte para todo mundo. Pessoal que não gosta de futebol, não gosta de vôlei, mas o beach é legal, vamos jogar um beach tênis. E o tênis eu canso muito, o beach é mais rápido. Vamos fazer um jogo de beach tênis. Então, nesse aspecto, o beach tênis veio acrescentar muito, trazer as pessoas de volta ao esporte. Pessoas que tinham parado, estavam sedentários, voltaram a praticar o esporte através do beach tênis. Com certeza. Depois nós falamos com o Douglas Rodrigues, o tênis de mesa. Famoso ping-pong, mas o pessoal fica bravo. Não é ping-pong. Ping-pong é só para nós. Só para nós que vamos bater uma bolinha, ping-pong. Eles que são profissionais, são mesa-tenistas. Exatamente. Discípulo de... Como é o nome do japonesinho lá? Hugo Oyama. Hugo Oyama, né? Palmeirense ferrenho, né? Discípulo, mas foi uma conversa boa também. Porque, além disso, ele treina a equipe... O Douglas treina a equipe de Araraquara de tênis de mesa, né? Inclusive, tem um time da universidade aqui da medicina que disputa os campeonatos. Ele também treina os alunos, né? O Douglas, além dele ser campeão... Sim, tem vários títulos. Vários títulos. Ele trouxe aqui, mostrou pra gente as medalhas, as conquistas. Foi bem interessante, né? Sim. Bem legal. Depois, nós falamos sobre o atletismo com o José Luiz Bonifácio, depois com o Marcelo Cabrini, junto com o Alexandre Pastorello, né? E trazer o José Luiz Bonifácio aqui, o famoso Boni, era uma missão que o podcast tinha, né? Já que nós nos propomos a falar de esporte, e não falar com o Boni seria uma heresia do ponto de vista do esporte de Araraquara, né? Porque toda a trajetória do Boni vem desde 1975. Na verdade, são quase 50 anos, né? Dedicados ao esporte, né? Então era uma conversa que a gente precisava ter, né? Para falar um pouco da trajetória dele, do trabalho que foi organizado durante o tempo, a relação dele com o Sr. Armando Clemente, com o Sr. Escamila, né? Que é outro que a gente precisa trazer aqui, mas devido aos problemas de saúde e tal, a gente ainda não conseguiu, mas vamos fomentar a vinda dele aqui. E ele conta um pouco dessa trajetória, né, Fagner? Ele explica que, na verdade, ele gostava de futebol. Aí, devido à influência desses ícones que você comentou, ele migrou para o atletismo. E ficou até hoje. E está até hoje. De atleta a professor. E faz um trabalho incrível. Sim. Né, revelando novos atletas, indo nas comunidades. A gente percebe isso porque hoje a gente vê também trabalhando com isso, deixou de ser atleta de alto rendimento profissional para trabalhar com isso, que é o caso do Marcelo, né? Sim. O Marcelo é um discípulo do Bonifácio. Do Bonifácio. Exatamente. E a gente viu isso na conversa. Né? E o Alexandre Pastorello, entre aspas, um discípulo do Marcelo. Exatamente. Então você tem uma linhagem aí, colocar uma linhagem do atletismo. Exatamente. Aí, né? Então a gente conseguiu abordar todo mundo. E o Marcelo falando da diferença entre ser corredor e organizar a corrida. Exatamente. É muito mais fácil correr. É muito mais fácil correr. E olha que não é fácil correr. Não é fácil correr.
É legal. E o Alexandre Pastorello com bons resultados aí, né? Vem fazendo... Aparecendo bem no cenário nacional aí. Né? Ah, e não podemos deixar de esquecer a Noemi Pereira, né? Não podemos esquecer a Noemi Pereira, né? A maratonista, né? Ultramaratonista. Né? Nossa. Rapaz, só de olhar para aquela mulher eu já canso. Porque sempre que eu a vejo na cidade... Ela tá correndo. Não, ela é determinada. Não, engraçado que na nossa conversa ela comentou que ela estava se preparando para uma maratona importante e foi atropelado por uma bicicleta. Machucou o braço, ficou um tempo parado, né? E mesmo assim ela foi e competiu. O último foi na Alemanha, o ano passado, em 22. Em 2022 ela disputou uma maratona em Berlim. Em Berlim, exatamente. E sempre com grandes resultados, né? Porque primeiro até chegar lá não é fácil. Com certeza. Preparação, apoio, que a gente sabe que é difícil. Os esportes individuais são muito difíceis de conseguir patrocínio. Então aí é que tem superação, né? Dedicação. Porque assim, você correr 15 quilômetros todo dia, cara. Quase todos os dias. Já cansei, já. Já cansei. E é notório, todas as pessoas que vêm aqui falam que só vai aparecer o patrocinador depois que a pessoa ganhou alguma coisa, apareceu na mídia. Ela não sabe o quanto essa pessoa precisou ralar para chegar lá. Então, nesse caso... O trabalho, a dedicação, né? O esforço, exatamente, a perseverança, exatamente, o acreditar sempre. Né? Isso é fundamental. E o atleta tem que ter uma autoestima, assim, um psicológico muito grande para chegar até lá, né? Empresários, fiquem de olho aí, porque tem uma rapaziada boa na cidade e um apoio cairia muito bem. Depois nós falamos dos esportes de luta. Falamos sobre o judô, capoeira, muay thai, kickbox, taekwondo. O judô nós trouxemos o ícone aí, né? Uma lenda do judô araraquarense, Silvio Tomiyama, né? Depois nós falamos da capoeira com o mestre Zezinho, o muay thai com o Cru Monge, o kickboxing com o mestre Nildão e do taekwondo com o Júlio Invenzione. O judô, a gente não poderia deixar de trazer aqui, né, o Tomiyama, já que o pai e o avô já possuíam uma academia ali na Zé Bonifácio desde os anos 70, no final dos anos 60, começo dos 70, eles já tinham academia lá, né? Legado da modalidade, né? O Silvio vem seguindo a tradição familiar em manter o esporte vivo. Em alto nível também, né? Exato. Além dos trabalhos sociais que possui, além dos trabalhos sociais que desenvolve junto à comunidade, as crianças, as escolas, né? Fundamental nessa linha. Eu gostei da parte que ele falou que as professoras chegavam, quando ele trabalha no projeto social, tinha muito aluno rebelde e que não ia bem na escola. A partir das aulas de judô ou jiu-jitsu, isso mudou porque a disciplina, as regras, tudo que é ensinado no judô, ele já vem usando tanto em sala de aula quanto em casa. Então, para você ver como o esporte, ele molda o caráter, molda a pessoa. Sim, com certeza. Então, toda essa disciplina, principalmente das artes marciais, isso é uma coisa que eu penso. Todas as artes de luta, ela exige uma disciplina do seu atleta muito grande. E a maioria desses atletas são cidadãos tão bons quanto atletas, entendeu? Exatamente. Então, o esporte molda caráter também. Com certeza. Saúde, caráter, qualidade de vida. É isso. Depois nós falamos com o mestre Zezinho, principalmente da transformação da capoeira em esporte. Ele sai da dança e vira um esporte. A relação entre dança e esporte, né? Nessa relação. E ele até tocou brimbal aqui, né? Foi. Legal, né? Recentemente, o time de Araraquara ganhou os Jogos Abertos na modalidade capoeira. Sim. Ganhou resultado legal. E o mestre Zezinho mostrou um conhecimento da
da arte, né? Um grande conhecimento Com da certeza. arte. Não é qualquer um que vai... Que pode chegar né? E se dispõe a ensinar capoeira. Né? Exatamente. Exatamente. Depois nós falamos do Muay Thai com o Cru Monge e a sua experiência lá na Tailândia. Do esporte, né? As lutas sem luvas, sem proteção, a violência do esporte. Desses que a gente fala, eu acho que é o mais pesado. É o mais pesado. Acredito que seja o mais pesado. Mas mesmo assim, toda característica da resiliência, da dedicação e da disciplina. Exatamente. Depois nós falamos com o mestre Nildão, kickboxing. Teve a relação, você falou do mestre Nildão, eu achei bacana da relação dos filmes. Tanto do kickboxing quanto do Muay Thai. Filmes e games. Ambos se desenvolveram nessa relação. Sim. Né? Por causa dos filmes, por causa dos games, e aí começou a agregar participantes e tal, e o pessoal começou... E eu descobri que o Sagat do Street Fighter existe. Essa foi a novidade. O monge disse que na Tailândia o Sagat é uma pessoa, ele ainda é vivo, diz que ele tem todos os trejeitos do Sagat, grande e forte, e é difícil de derrotar. Se eu não estou enganado, não teve derrota até hoje o Sagat. E é muito respeitado na Tailândia. Com certeza. E o Nildão, a respeito principalmente dos filmes do Van Damme, né? Sim, sim. Kickboxer, Desafio do Dragão, o Grande Dragão Branco. Vem nessa esteira aí, vem né? na esteira desses esportes aí. Legal. Tivemos muita luta aqui no podcast. Luta. Né? Eu fiquei até cansado de tanta luta. Mas todos foram enfáticos em dizer que eles... a prática de qualquer um deles para a qualidade de vida. Sim. E que as mulheres têm chegado com muita força nas academias. Isso ficou claro em todas as modalidades que a gente teve. A força das mulheres nas academias, tanto de luta quanto de qualquer outra modalidade esportiva. Sim. Muay Thai, por ser um esporte violento, fala assim, mulher não vai querer lutar. Não, elas têm ido na academia, nem todas participam de lutas, de eventos de lutas, mas elas estão ali para qualidade de vida. Ganhar massa, perder peso, ganhar agilidade. E isso serve para todas essas modalidades de luta que nós falamos. Com certeza. E depois nós falamos com o Júlio do Invenzione, do Taekwondo. O Taekwondo é mais na base da arte marcial, né? Eu acho que o Taekwondo, das outras artes que a gente falou, tirando o Judô, é uma... mais light, assim. Ele tem áreas demarcadas para marcar ponto, né? Porque na disputa é por pontos, é pontuação. No Brasil a gente tem alguns nomes que apareceram na Olimpíada e Pan-Americano. A Falavínia, aí tinha não recordo o nome do rapaz agora, que foi medalha de bronze em Olimpíada. A partir daí, é aquilo que nós falamos, quando aparece, o esporte se torna exatamente. Com mais visão. Mas só depois que aparece. Mas só que ninguém vê o que está por trás da conquista. Exatamente. Né? A dedicação, exatamente, perseverança, a luta. Correr atrás, né? Correr atrás né? do sonho. Exatamente. Correr atrás do sonho. Exatamente. Nós falamos também com o Alexandre Volpe, do vôlei. Treinador da equipe de vôlei aqui da cidade de Araraquara. Eu acho que também vem desempenhando um bom trabalho no sentido de revelar alguns atletas. Sim. E o vôlei araraquarense sempre foi tradicional. Tradicional, né? Resgatamos a ideia daqueles jogos da primavera, onde o vôlei era disputado entre as escolas estaduais, não é? E eu acho que isso foi marcante nesse diálogo, né? Sim. O Alexandre contou, inclusive, como ele faz para captar novos talentos. Ele tem tem jogadores de Araraquara, mas não são todos de Araraquara. Ele conta com alguns apoios de algumas empresas. Sim. E falou também dos grandes times que Araraquara teve, que disputou Sul-Americana, né? Que era
Lupo Náutico. Tinha... Depois a própria Uniara teve um time de vôlei nos anos 2000 que disputou o Campeonato Brasileiro. Mas aí era o time feminino. Era o time feminino. Feminino. Exatamente. Então, o esporte de Araraquara é muito rico. Sempre foi, né? É rico. Sempre foi. Quando você fala de Araraquara no esporte, o primeiro nome que vem é Ferroviária, é óbvio, porque o futebol é o... hegemônico. Mas aí nós tivemos o vôlei masculino, o vôlei feminino, o basquete. Sim. Aí tem o atletismo. Todo o legado do esporte. Além de que o Alexandre já vem de uma família de esportista, né? O pai dele foi jogador de futebol, né? Pra quem não sabe, o Alexandre é filho do Pio. Jogou na Ferroviária, no Palmeiras. Santa Cruz. Então, o sangue esportista corre nas veias da família Volpi, né? Mas nós não falamos só com atletas aqui também, né? Nós trouxemos, né, jornalistas aqui também, entre eles José Roberto Fernandes, né? A voz da Ferroviária nas ondas do rádio de Araraquara. Exatamente, uma lenda do jornalismo esportivo de Araraquara, que está até hoje aí na ativa com os campeões da bola, né? Exato. Acho que falou dos grandes times da Ferroviária, falou das grandes participações. Não, o mais interessante é que qualquer pessoa que ouve falar o nome José Roberto Fernandes associa a Ferroviária, óbvio, mas ele conta que ele veio para Araraquara para narrar os jogos de basquete. Narrar jogo de basquete? Narrar jogo de basquete. No rádio, nos anos 70, imagina isso. Então, quando ele chegou, o pessoal... Ele mesmo achou que ele ia ficar um pouco aí, narrar os jogos e depois voltar para a cidade dele, mas não. Permanece até hoje. Acabou formando as equipes, Conde Sobrinho, os outros jornalistas da época. Foi se juntando e acabou montando uma equipe. Foi um bate-papo também fenomenal. Né? Outro parceiro nosso aqui. Com certeza. Virou parceiro nosso, Zé Roberto, com muita história. Um cara sensacional. Sensacional, né? Depois nós falamos sobre a natação. Com 2 ícones da natação araraquarense. Falta um terceiro, que a gente ainda vai trazer aqui, que é o Orselli. Mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu trazê-lo. Mas nós falamos com Piscinão e Mário Pinto. O Piscinão é uma lenda da natação araraquarense. Tem grande história na Associação Ferroviária de Esportes. Ele é da época dos trampolins ainda da Ferroviária. Piscinão tem muita história nas águas aí. Senão ele, tanto como nadador, como professor, não à toa ele escreveu o livro, né? Braçadas para o Sucesso, que a gente discutiu aqui também. Engraçado que tanto o Piscinão quanto o Mário Pinto lançaram livros. Porque aí você pega na conversa do Mário a travessia dele no Canal da Mancha, que o Mário Pinto também foi aluno do Piscinão. Que também foi aluno do Orselli, lá atrás. Então você tem uma outra linhagem. A gente trouxe aqui a linhagem do atletismo, a gente trouxe a linhagem da natação e tal, né? E acho que é muito interessante. E o Mário comentou também, como o pai dele, o professor Zé Wellington, foi presidente da Ferroviária. Ele gostava de jogar futebol, só que ele fala que ele não levava muito jeito para isso não, e acabou se encontrando na natação para curar a asma e bronquite que tinha, né? Muito interessante. Para quem se interessar, tem o livro dele, né? A travessia do Canal da Mancha. E disse que ele falou que é meta para daqui alguns anos retornar e fazer de novo. Com certeza. E falando nesse aspecto da natação, nós também trouxemos o Sérgio Russomano, que também é da água. Falar sobre o biribol, sobre aquele esporte, né? Um esporte que é brasileiro. E de Birigui. Por isso o nome biribol. E eu fui descobrir isso na conversa com ele, porque até então não sabia. Exatamente. Um esporte que ele usa praticamente as regras do vôlei, né? É na piscina, mas tem rede. Sim. 4 jogadores cada lado e tem que jogar a bola pro outro lado e derrubar na água. Não deve ser fácil isso aqui. Com certeza. Deve exigir um físico mais ou menos o pessoal aí. E Sérgio Russomano, que também nadava com o Piscinão. Também foi. Né? Então, também foi atleta do Piscinão. Foi atleta do Piscinão e dessa rapaziada aí, né? Agora, o que a gente percebe do biribol é que o Sérgio comentou que para poder treinar, eles precisaram construir na casa dos pais uma piscina nos padrões de competição. De competição para que pudesse treinar. Quer dizer, mas veja,
Ele fazia isso, né? Então, a história do biribol em Araraquara é muito o que a família russomano Sim. Teve vontade de fazer. Sim. Eles levam o nome da cidade, tem o apoio da Fundo de Esporte, mas... É a família a família russomano que é responsável pelo esporte. Uma responsabilidade e tanto, né? Um abraço pro Sérgio, pro Fábio, que fazem o esporte acontecer. Exatamente, né? E nesses bate-papos todos nossos de um ano, nós trouxemos alguns professores da Uniara que também, né, têm a contribuição significativa do esporte, né? Nós trouxemos o Dr. Marcelo Cirino, o professor Darwin, o professor André Cap e o Henrique Sanioto. O professor Marcelo Cirino, para quem não sabe, é doutor, mas também historiador, e ele publicou 2 livros, né, sobre o esporte Araraquara. O Futebol Araraquara e Política, e depois o livro sobre a Associação Ferroviária de Esportes, né? Fonte Luminosa. A Fonte Luminosa, né? Então deu uma contribuição significativa assim, para o esporte de Araraquara, para a produção intelectual, produção de obras, né? Eu acho que quem quer entender um pouco da história de Araraquara tem que passar a leitura das suas obras. Sem isso fica difícil pensar. Por ele ser médico, todo mundo vai associar a medicina. Sim. Não. O Marcelo é um grande esportista. Ele veio falar com a gente como historiador. Como esportista. Exatamente. Né? É isso que a gente precisa separar aqui as coisas. Sim. Depois nós trouxemos o professor Darwin para falar sobre cultura corporal. De movimento. Né? E movimento corporal, e também para falar sobre a sua obra, né? A obra publicada, que tem a ver com a prática do esporte na educação física de Araraquara, e que também trouxe uma importância significativa para as discussões. Além dele ter participado do atletismo. Quanto mais jovem... Sim. Ele praticava o salto em distância, né? Que treinou com o João do Pulo, né? Conheceu vários atletas daquela época, passaram por Araraquara. Aquele corredor dos anos 80 que ganhou o Cruz lá, como é que é o nome? Joaquim Cruz. Que também treinou com o Bonifácio. Sim, são crias do Boni por aqui, né? Crias assim. Sim. Passaram no ginásio da pista e tiveram um treinamento com o Bonifácio. Um treinamento com o Bonifácio, né? Depois nós falamos com o professor André Cap e sua relação com os esportes radicais. E aí ele elucidou pra gente, né, que esporte radical é o esporte que, embora seja radical, com segurança. Sim. Inclusive ele trouxe um monte de... Trouxe equipamento de segurança, né? O esporte de radical de aventura, né, que virou uma ideia de turismo no país, principalmente próximo da gente, que Brotas, que tem muito esporte de aventura, com rafting, rapel. Então, todos esses detalhes o professor André explicou para a gente. Além dele falar também sobre a parte de educação física, dentro daquilo que a gente sempre comenta. Na educação física escolar, abordam os principais esportes, apesar de ter até o tênis, que a gente não sabia na grade. As pessoas que não conseguem jogar um futebol, sim, que não gostam da prática do esporte. Então, com isso, ele monta desafios com esses alunos, deixando eles com vontade de participar do todo. Que nem um não tem habilidade no futebol, mas tem uma habilidade de localização, que aí ele pode montar um mapa, fazer um guia. O outro que é bom no futebol não vai ter essa habilidade para fazer uma guia para procurar um tesouro, por exemplo. Com certeza. Então, essas dinâmicas que ele implementa nas escolas, tanto no esporte radical de aventura e com as crianças na educação física, é sensacional. E recentemente eu descobri que ele faz gestão do futebol também pela Federação Brasileira. Você encontrou ele no estádio, eu fui assistir um jogo e eu vi ele lá dentro do estádio. Bacana. E falamos também com o Henrique Sanioto, outro professor da universidade que tem um trabalho incrível com os idosos no sentido de organizar a ginástica artística. Inclusive a equipe foi agora recentemente para a Holanda participar de um campeonato, teve bons resultados. Sim, né? sim. Então o Sanioto é uma figura muito importante do esporte araraquarense, né? Ele é muito conhecido nessa área da ginástica artística no Brasil. Sim. E ele utiliza toda esse know-how que ele tem para passar para os alunos dele. Seja
na sala de aula, na faculdade e no dia a dia na Fundesporte, seja com as crianças, os adolescentes e a terceira idade. Né? Só que ele fala que o pessoal da terceira idade é mais dedicado. Com certeza. Mais dedicado. E disse que também que quando começou com esse projeto, várias pessoas que estavam até em depressão melhoraram. Com certeza. Porque resgata a autoestima, exatamente. O esporte, né? O movimento, né? Exato. A pessoa passa a ter uma relação melhor com o corpo, que de repente emagrece, tem uma outra relação, né? Falamos também sobre o handebol com a Luciane Reis, né? E com o rugby para todos com o Luiz Henrique Vanucci, né? O handebol do SESI, trouxemos a moça lá, a Luciane Reis, também para dar contribuição significativa e dizer que o handebol não é o futebol com as mãos. Não. Né? E o pessoal fica bravo também. Assim como o pessoal do tênis de mesa fica bravo do ping-pong. Exato. A Luciane, ela explicou como que o SESI faz, e o trabalho que o SESI faz está na grade, né? Na grade curricular do ensino fundamental, do ensino médio lá, né? E o trabalho, a gente precisa, não é fazendo merchan, mas exaltar o trabalho que o SESI faz. Tanto que o time foi campeão do basquete também. Sim. Os times que o SESI apoia têm uma grande infraestrutura, isso daí favorece a revelação de novos talentos em todas as modalidades que o SESI oferece. Com certeza. E o Rugby para Todos, o projeto social que tem lá na favela de Paraisópolis, né? Nós falamos com o Luiz Henrique Vanucci. Né? Ele é o gestor de marketing. Gestor de marketing, né? Desde os anos 2000. 2004 começou. 2004, são 20 anos já como projeto. Eles usam as regras do rugby dentro do projeto social, além de ter um time, que são os Leões e as Leoas de Paraisópolis. Que disputa os campeonatos de rugby paulista, exato, né? Infantil, juvenil. Né? Ele disse que teve atletas que saíram dali e chegaram até a seleção. Sim, e hoje jogam em grandes times de rugby do Brasil. Tem. Coritiba tem time, tem. Né? Tem alguns em São Paulo tem bastante. A tem prática. Uma liga, né? Tem uma prática liga, legal de rugby. E você resgatar crianças através desse esporte que não é um esporte típico do Brasil, né? Sim. Mas que através desse esporte... Mas um esporte que exige também, como todos os outros, disciplina, dedicação. Né? E você implementando isso com as crianças, você facilita o adulto. A inserção social também, a cidadania, né? Você explicando isso para a criança, você vai transformar ela num bom adulto. Com certeza. E o pessoal está de parabéns. E o Luiz falou que o pessoal lá do rugby tem, junto com o Ministério dos Esportes, do governo federal, alguns apoios. Alguma verba, né? Isso é muito importante também. Com certeza. Isso é muito importante. Avançando aí nas discussões, nós falamos sobre o ciclismo. Trouxemos o Alessandro Giannini, o João Mantovani, a Jaqueline Mendonça e o Ricardo Bonotto para falar do Caminho da Fé. Primeiro, o Alessandro Giannini, né? Comissário. Comissário da Federação Paulista e organizador da Copa Paulista de Ciclismo. Copa São Paulo. Copa São Paulo de Ciclismo. Né? Um trabalho gigante, hein? Deve dar um trabalho mesmo, né? Porque você... Para trânsito, ver trajeto, e você correr o estado inteiro, ver os melhores lugares para você fazer a disputa, os trajetos. A Copa São Paulo acho que é o maior, né? Porque ela corre vários... Me parece assim, que ele bate escanteio, corre para cabecear, marca o zagueiro, chuta o atacante, faz gol. Define, cronometra. É goleiro. O cara... É um cara que faz um trabalho para o esporte do ciclismo fundamental, né? Além dele ter feito... Grande abraço aí, Giannini. Além dele ter criado a Copa Nézio Argenton. Sim. Que acontece todo 22 de agosto aqui em Araraquara. Bacana. Para quem não sabe, a Nézio Argenton foi um dos grandes ciclistas do mundo e que era daqui de Araraquara. Eu escrevi uma crônica esses tempos aí atrás sobre ele, né? Depois avançando, nós falamos com o João Mantovani e Jaqueline Mendonça. O João Mantovani, que é discípulo do Alessandro Giannini, porque foi treinado. E é técnico da equipe araraquarense. E assim como a Jaqueline Mendonça também, que treinava com o Alessandro Giannini. Foi atleta de Araraquara. Né? Ela pedala ainda, mas pedala, só para manter a saúde. Exatamente, né? Mas foi uma conversa bem interessante, né? Porque falou
O João participa muito desses campeonatos, né? O João os regionais. Quase todos aí, né? As medalhas, enfim. Tem uma excelente participação do ciclismo Araraquara, né? E o João comentou que vem surgindo uma galera boa aí. Com certeza. Uma galera boa, jovens principalmente. Bons nomes jovens na categoria do ciclismo. Muito bom. Isso daí é bom que renova. Vai renovando. Novos ares, né? E perspectiva de pódio, de medalha, sempre ressurge, né? Exatamente. E eles, nos jogos, todos os jogos que a Araraquara participa, eles figuram entre os primeiros ali. Com certeza. Sempre entre no mínimo entre os 5 eles ficam. Então isso mostra que o trabalho é bem feito. Com certeza. Trabalho bem feito. Depois nós falamos com o Ricardo Bonotto, a sua bike e o caminho da fé. Pô, o cara tem que ter vontade, hein? É longe, hein? É longe, hein? Tem que ter fé, literalmente. Tem que ter fé. Descer, pegar aquela estrada de terra. Chegar a Aparecida do Norte. 300 e poucos quilômetros. Rapaz, uma caminhada e tanto, hein? Começa aqui em Águas da Prata. Águas da Prata. De Águas da Prata, eles vão pela montanha e chegam até Aparecida. E aí ele falou que por conta desse... Virou um cicloturismo, turístico, né? Virou turismo. Turismo, claro. E aí o pessoal tem mantido... E ampliado esse... Tem mantido esse comércio, em boas condições. Em boas condições os trajetos. Bem legal. Uma conversa muito é interessante. Inclusive, quando o episódio foi ao ar, eu passei para um amigo que pedala. Ele gostou muito. E vai fazer também? Não, ele já fez. Já fez? Por isso que eu mandei para ele. Uhum. Ele falou assim, tudo isso que ele falou é verdade. Uhum. Tudo isso que ele falou faz sentido. Uhum. E tem gente que faz, assim, numa toada só. Sim. Numa toada só. Uhum. Mas você acha. Eu fico cansado só de pensar. Eu também, pô. A Cris pedala. A Cris é pedaleira aí, né, Cris? Já pedalei mais. Depois nós falamos sobre o triatlon com a Tereza Marum e o Renato Dantas. Pô, cara, só de conversar com esses caras já me deu canseira. O Dantas... É brincadeira. O Dantas, ele participou do Ironman no Havaí. Né? E a Tereza Marum agora, recentemente... No Mundial. Ficou em 6º lugar no Mundial da Alemanha. Foi. No Fast Triathlon, né? É significativo isso, hein? Eu não sabia que aqui em Araraquara tinha uma equipe de triatlo. Tem uma equipe de treino lá no SESI. Então. Treino lá no SESI. Não sabia disso. Quando você comentou, eu conversei com o pessoal do triatlo para vir bater um papo com a gente. Falei, nossa, é muito difícil você encontrar pessoas ligadas a esse tipo de porque também assim, esporte. também não é todo mundo que se dispõe a correr, nadar e pedalar ao mesmo tempo, né? Pô, ô louco, meu. Ô louco. O cara pedala lá 10K, o cara nada não sei quantos 1000 metros e o cara corre não sei quantos quilômetros. Pô. E o da Tereza... Na sequência... E o da Tereza é o Fast. É o Fast. Então é mais rápido. É mais rápido. Mas não significa que ele seja menos intenso. Né? Ele é mais rápido. Parabéns, pessoal. Parabéns, cara. Aí. O pessoal treina. Eu tenho um colega que me treina, um fisioterapeuta, e ele vai lá no SESI, ele sempre encontra ela lá. Né? Aí eu falei pra ele, é uma atleta para você se espelhar. Tem que se espelhar, usar ela. Mas é que o Renato Dantas não vai lá, mas se um dia você puder, converse com ele e você vai ver. Cara fenomenal do ponto de vista atlético, né? Sim. Pois avançando nas conversas aí, nas discussões, nós falamos sobre a dança. Trouxemos a Renata Crespi e o Ricardo Lyon. A Renata Crespi, com 50 anos de escola de balé na cidade, uma tradição aí, uma pessoa queridíssima. Renata, aquele beijão enorme no seu coração, viu, querida? E com uma contribuição significativa, sem contar o trabalho social que ela faz na comunidade, tendo como base o balé, envolvendo muitas crianças, né, desenvolvimento. Sim, além dela ter montado vários espetáculos, sim, vários eventos. Uma artista, ligados, é uma artista completa, não é só uma né? dança, né? Uma artista Ela é uma completa. artista, né? É uma artista, né? Promove, e faz acontecer. Sim, faz acontecer todo o bem bolado na dança. E ela, eu falo porque a minha Renata,
A minha Renata também é da área do balé. Então, como a gente acompanhou um pouco, a gente vê o prazer e a paixão que elas têm em aplicar o balé às pessoas, em fazer um espetáculo e organizar os movimentos para as pessoas assistirem. E o quanto isso é trabalhoso, o quanto isso tem que ter dedicação. E ser valorizado. E o quanto tem que ter valor. Exatamente. Não é só na hora do balé. Todo mundo pensa que é só na hora da apresentação. Mas não é. Tem todo um staff. Tem todo um staff atrás, tem todo um trabalho feito, né? Exatamente. E falamos também com o Ricardo Laio, uma figuraça. Do break. Do break, né? Do break quanto o esporte olímpico. Virou né? esporte olímpico. Da dança para o esporte. Exato. É a mesma relação da capoeira, né? Da dança para o esporte. Né? E ele fala do break para o esporte, né? Confesso que eu não entendia muito das expressões utilizadas, né? Fiquei boiando um pouco aí e tal, porque é uma linguagem, é um dialeto ali, né? Daquela rapaziada que é peculiar, né? Na verdade é uma coisa muito interna, falada muito entre quem pratica, entendeu? Se a gente pode comparar com o regionalismo. Isso. Nós temos as nossas regiões, cada um tem um sotaque, sua linguagem. E, tal, né? E no caso do break também. Também, né? Ele explicou algumas coisas pra gente aqui. Mas extremamente significativo, dei muita risada com ele eu achava que só tinha a ver nas disputas. As disputas existem faz muito tempo. E dos passinhos nas discotecas. Anos 70, 80 e 90. E depois deu uma esfriada. Só que eles não desistiram nunca, lógico. Não, né? Tanto que virou esporte olímpico por esse motivo. Sim. A partir da próxima Olimpíada já vai ter a modalidade breaking nas Olimpíadas, né? E falou um pouco das regras, né? De como é que é esse processo da transformação do break em esporte, né? E tal. Eu acho que isso foi bem... O que pode fazer, o que não pode. Né? O que é permitido, o que não é. Né? E aí, assim, nós falamos também sobre o jogo de damas e sobre o xadrez. Sobre o jogo de damas, nós trouxemos aqui Wagner Fernandes, que desmistificou um pouco aquela relação, né? Aquela construção, a relação entre a dama do joguinho lá da Estrela dos anos 80, dos anos 90. Das fábricas pro jogo de damas mais oficial e tal, né? Essa relação. Achei muito interessante essa passagem. Sim, né? sim. O bacana foi ele dizer que tem alguns colegas de profissão da região onde eles formaram um circuito para poder ter competições. Como que é o nome mesmo? Cires Jodan. Não vou gravar esse nome nunca na minha vida. Cires Jodan. Circuito Regional do Jogo de Damas. Bacana pra caramba, bacana demais. E envolve muitas crianças. Né? Sim. Eles fazem os eventos de meio período, né? A Fundesporte disponibiliza o transporte. Eles vão lá na quadra, jogam, depois comem um lanche. E aí já volta. E o xadrez do Celso Santos também é na mesma esteira. Sim, na mesma linha. Sim. Né? Só que o xadrez é mais intelectualizado, na medida em que você tem que ter muitos livros. A literatura do xadrez pro jogo de xadrez é diferenciada, extensa, né? Diferenciada. Essa parte... Lógico que eu sabia que tinha toda uma literatura referente ao xadrez. Mas eu não imaginava que fosse para cada peça, para cada jogada. E na nossa língua tem muito pouco. Porque o xadrez não vem do Brasil, né? É muito popular na Rússia, o xadrez. Exatamente. Então, é interessante ouvir essas pessoas explicarem sobre esses esportes, onde a gente tem o conhecimento do bairro, da rua de casa, onde você ficava na calçada jogando damas com o seu vizinho. Geralmente com o vozinho. Ou com o seu vizinho ali, e não comeu, vou soprar. Aí depois o Wagner explicou que isso é coisa da estrela. E no xadrez, esquemas de travar a peça, travar o tabuleiro, são coisas que eu não conhecia, eu desconhecia totalmente. Claro. Mas é muito interessante trazer essas pessoas e explicar, tirar as mesmas dúvidas que nós tínhamos, né? Com certeza. Depois nós avançamos e falamos sobre a malha e a bote, né? A malha nós trouxemos o seu Maurício Góes e o senhor Antônio Laesa, uma figuraça. O seu Antônio é inspirador, cara. Bicampeão paulista de malha. Bicampeão brasileiro de malha, né? E de todos o professor Maurício Góes. E de todas as competições que ele participou, ele já ganhou também.
O professor, Uma lenda o da professor malha. Maurício, ele falou que... Ele não era da modalidade, mas ele passou a ser porque ele passou a ser o treinador da equipe araquarense, né? E o seu Antônio acha que se não renovar e não tiver um pouquinho de empenho, a modalidade pode acabar. Pode acabar, né? Porque ela é muito relacionada, tanto a malha quanto a bocha, às pessoas mais idosas. E não é assim, não é isso. É um jogo totalmente estratégico, independe de idade. Uhum. O Maurício disse que a Fundesport tem investido bastante na parte de levar nas escolas e apresentar a malha para as pessoas, principalmente para os jovens, né? Sim. Alguns não têm É porque tem conhecimento. a pecha de jogo de idoso, né? E é difícil essa renovação, né? Você sair... E você não vê o idoso levando um jovem para aprender o jogo, para ver como que é o jogo. Então são várias coisas. Né? Já na bote, o seu Flaviano, pelo que ele comentou com a gente, foi diferente. Porque não tem como eles levarem... Onde eles treinam, que é um bar. É um bar. Como é não que dá vai pra você levar levar a criança num bar. Mas também seu Flaviano é uma figuraça, né? E ele simulou até um jogo aqui com a gente. Simulou um jogo aqui, trouxe as bolas, enfim. Legal, uma bola bem bonita, legal. né? Bonita, né? Bem legal. Parece aquelas bolinha de gude antiga, né? É, Tem a mesma coloração, né? Eles moldam as bolas pra ficar diferente. Pra ficar diferente. Sem contar que antigamente, eu tô falando por mim, né? Sim. Antigamente eram canchas de areia. Hoje é sintético. Então a bola corre melhor ainda. Mais rápida, né? Bem mais fácil de jogar. Bacana. É só ter uma técnica ali e boa. O seu Flaviano falou que tem o batedor e o pontuador. O pontuador, né? O bolinho e o como é que é? O balim. O balinho é a bolinha que você precisa pôr a bola próxima. A bola próxima, né? Aí tem o ponteiro e o batedor. E o batedor, né? O ponteiro vai para marcar e o batedor tem que tirar as outras de perto. Das outras. Bem bacana. Seu Flaviano, aquele abraço. De vez em quando eu falo com ele no zap. É um jogo tão legal, cara, que se a molecada pegasse para aprender... Daria bom. Muito bom. Né? É estratégia, raciocínio. Sim, claro. Depois nós falamos sobre o CrossFit com o Luciano Júnior. Também foi uma conversa legal. E o que ficou marcado para mim é que CrossFit é uma marca. Exato. Essa foi a principal Feita surpresa. nos Estados Unidos, essa foi a principal surpresa. É. Ela não é um esporte em si, porque pega várias modalidades. Várias modalidades, né? Modalidades. Isso marcou na conversa com ele. Eu acho que foi um ponto... A marca, claro, né? E nas academias de CrossFit, a mulherada domina e põe muito marmanjo no chinelo. Com certeza. Muito marmanjo no chinelo. Eu falo que às vezes eu tenho mais medo de uma mulher do CrossFit do que de um homem, porque ela é mais forte do que ele. Ela é mais forte com que certeza. ele. Com certeza, né? Quero ver quem mexe com a crossfiteira aí. E depois que nós conversamos com o Luciano, eu fui ver que teve uma mulher do Brasil aqui, no interior, em Botucatu. Ela ficou em terceiro lugar no evento CrossFit mundial. Que bacana. Não sabia disso. Uma brasileira ficou entre os 3 melhores da modalidade do CrossFit no mundo. Que bacana. Muito legal para você ver como isso vem crescendo a modalidade, cada vez mais. Né? A prática vem crescendo, né? Avançando um pouco mais, nós falamos sobre o hipismo com a Mariana Garcia. Agora, pular 1,10 com cavalo... Pois é. É osso, hein? E a hora que o cavalo não quiser, então, como é que vai fazer? Como é que faz? Né? Por isso que é a relação entre o cavalo e o cavaleiro. E o cavaleiro precisa ser uma relação bem construída. E não é assim, vou lá, pego o cavalo, vamos pular aqui. E o treino, né? Não é assim. Né? E o treinamento. Se não tiver todo um treinamento físico do montador, sim. Físico do próprio animal, sim. Um acompanhamento veterinário. É porque, assim como a gente, o animal também sente dores. Sim, né? Amanhece claro. não disposto, tem uma cólica, e aí? E aí, como é que faz? E tem uma competição importante exatamente, no dia. Exatamente. Tem todos esses detalhes. Por então isso não depende só de quem pratica. Depende do animal. E tem todo um staff, por isso essa simbiose precisa ser bem organizada. E tem todo um staff. Tem relação de afeto entre animal e cavaleiro precisa ser bem cavaleiro, clara, né? Animal, veterinário, nutricionista, fisiologista. Tem tudo, cara. Tudo, não é só no futebol, nos esportes coletivos que existem toda essa
esse pessoal por trás. No hipismo existe também, a Mariana deixou bem claro, isso. Né? E ela convidou a gente para ir 1 hora lá na Hípica. Não, vamos lá. Conhecer lá, visitar, ver como que é. Você encara? Ah, não encara. Não, sai fora. A Cris encara? Sai fora. Pular cavalo, não. Não, louco, correr com cavalo, sai fora. Nunca gostei. Eu admiro muito esse pessoal, cara. Também. Admiro demais. Também. Demais. Eles fazem um trabalho sensacional e com pouco apoio, né? E além de ser um esporte muito caro. Sim. É um esporte muito caro. Uhum. Eu acho que só não é mais caro do que o kart, né? Mas que é um dos próximos assuntos nossos aqui. Mas antes tem o skate. Tem o skate. Que nós trouxemos aqui o Jeff Português, que fica ali na pracinha Escalamandré Sobrinho, em frente à Associação Ferroviária de Esportes, ao estádio da Ferroviária, né? E ele meio que toma conta lá e dá aula para rapaziada de skate. Também tem um trabalho social, vai na escola, apresenta o skate como modalidade, como esporte e tal. E falou da crescente prática do esporte a partir da medalha olímpica que teve da menininha lá. Como que é o nome dela? A Fadinha. Isso. E no Pan-Americano agora ela ganhou também. Ganhou também, né? Ganhou também. Então, que vem fomentando a prática desse esporte, que já vem desde os anos 90, com aquele movimento grunge, né? Dos roqueiros lá, como é que era o nome? Nirvana, Red Hot Chili Peppers. E aí aqui no Brasil, o Charlie Brown, né? Charlie Brown, né? Charlie o Chorão Brown, trouxe Chorão. muito isso, né? O Chorão trouxe muito à tona o skate. O skate, né? Porque ele praticava e cantava e tinha uma influência com a moçada e acabou, né? Desenvolvendo o esporte. Exatamente. Ele explicou várias coisas, tipo de equilíbrio, como fazer a molecada manobras, a molecada perder Perder o medo. né? Assim, começa sentado, tenha o equilíbrio, vai levantando devagar. Então, você levar até as escolas, apresentar as pessoas, o bicho de 7 cabeças acaba virando mito, né? Sim, com certeza. Porque como que você pensa que eu vou parar em pé em cima de um negócio com roda? Difícil, hein? É difícil. A primeira vez que eu fui andar de skate, eu torci o tornozelo. Mas aí... Nunca mais eu peguei no skate. Mas aí é o treino, persistência. Exatamente, é isso aí. E aí, na esteira dessas discussões aí dos esportes, nós falamos falamos sobre o kart com a Daiane e o Lucas Bertanha. O Lucas Bertanha é um menino, patrocinado aqui pela Uniara, entre os patrocinadores, né? Um dos patrocinados pela Uniara, e que também tem conseguido bons resultados aí no kart. Um menino que já vem participando de competições paulistas e nacionais durante algum tempo e vem tendo bons resultados, né, Fábio? O menino é fuçado, hein? Encontrei com ele sábado agora. Ele é fuçado, ele gosta da velocidade. Outro dia eu acompanhei uns vídeos. A gente volta sempre na parte... Nós que não acompanhamos tanto automobilismo, a gente acompanhou muito nos anos 80 e 90, por conta dos pilotos brasileiros. E a gente vê eu percebi do jeito que ele estava pilotando ali, muito desses caras de antigamente. Aquela autoestima, aquela gana de ultrapassagem. Eu achei muito legal nesse último vídeo que eu vi dele, que eu acho que foi do Campeonato Brasileiro no Sul, em que ele foi muito bem. Uhum. Ele gosta, não basta que nem você é pai. Eu gosto de automobilismo, vou pôr meu filho para fazer. Não. Ele tem que gostar. E pelo que a gente acompanha, o Lucas gosta leva muito jeito. E leva a sério. Né? E é pupilo do Breno, né? Do Breno. Que também foi patrocinado aqui pela Uniara e que também corria. E de que kart. hoje está na Stock Car. Na Stock Car, o né? Breno... Queremos você aqui, viu, Breno? O Breno é um bom bate-papo. Um bom bate-papo para a gente trazer aqui, né? Depois nós falamos sobre o esporte no Clube Araraquarense, onde o Rodrigo Alvarenga falou sobre a organização do esporte lá, as modalidades que são disponibilizadas no clube e o trabalho do clube com o esporte em Araraquara. Um clube que sempre deu sua contribuição esportiva significativa para o município, né? Ele é o gestor esportivo do clube, né? Ele se reporta ao diretor de esportes do clube, para montar toda a estratégia de campeonatos, de disputas que acontecem no clube.
Ele deve ter muita dor de cabeça, muita dor de cara. cabeça, né? Porque tem que reunir toda aquela rapaziada, fazer contato um por um, sorteio, nossa, escalar, organizar os times que disputam os campeonatos. E não é só o futebol. Sim. Você tem várias modalidades, né? Sim, É um trabalho árduo. E sem contar que o Alvarenga é fisioterapeuta. E educador físico. Educador físico. Tá? E fazendo a parte de gestão agora. Não trabalhando com lesões e tal, mas trabalhando na parte de gestão e organização do esporte. Exatamente. Né? Foi um papo muito legal, muito significativo. E para encerrar, nós também trouxemos aqui o grande fotógrafo TT Viviani. Uma lenda dos gramados, Araraquara. Fotografou desde os anos 70 a Associação Ferroviária do Esporte e criou relações afetivas com os jogadores, com os ex-treinadores. Foi uma conversa muito legal. Ele trouxe bastante fotos aqui. A gente mostrou muitos dos registros dele aí. Como eu sou muito fã, sou da área de imagem, sou muito fã de fotografia, ver os registros do TT é sensacional, cara. Sensacional. O trabalho dele é fenomenal. Maravilhoso. Agora, uma das coisas que me marcou foi que ele acompanhou a Era de Ouro da Ferroviária. E para quem não sabe, na Ferroviária, já foi comentado aqui, um zagueiro muito viril, pinheirense. E o TT contou que ele fez uma encomenda. Ele queria uma foto sozinho, tomando cartão vermelho, uma com toda a equipe e a outra tomando um cartão vermelho. Essa foi a encomenda. O orgulho dele em ser expulso do jogo. Pinheirense figuraça, todo mundo que passou por aqui falou dele, contou várias histórias dele. E também depois teve aquele bate-papo que a gente fez, porque no meio dessas entrevistas aqui do podcast, nós organizamos um bate-papo. Uma exposição e um bate-papo sobre o time da Ferroviária de 83, né, onde o Pinheirense foi figura central nas conversas. Sim, lá, todo mundo citou, né? Todo mundo citou, né? Uma figuraça. E o TT, uma foto dele do pôr do sol no estádio da Arena da Fonte entrou na loteria, né? Virou um bilhete de loteria pelos 200 anos de Araraquara. 200 anos. Só por aí dá para ter uma noção da qualidade dele, né? Na fotografia. Conhecedor profundo da Ferroviária, acompanhou bons e maus momentos. Mas sempre esteve lá. Foi, e ainda continua. E acompanhou o primeiro título de Libertadores da feminino. Ele fez um livro, né? Com as fotos e tal. TT tem muita história na parte social e esportiva de Araraquara. Uma figura importantíssima. Por isso que ele foi um dos nossos convidados, porque ele tem muita parte nisso, contar. Muita história para contar. E esse foi o nosso podcast de um ano. Depois de quase 50... Mais de 50 conversas, mais de 50. Eu acho que a gente, nesse um ano, deu uma contribuição significativa não só ao esporte, né? Mas... O social, né? De Araraquara, falando um pouco da história e tal. Eu acho que a gente deu uma contribuição muito boa. Sim. E aí, no próximo ano, a gente também tem algumas ideias e vamos tentar colocá-las em práticas para que a gente possa continuar contribuindo cada vez mais com o desenvolvimento histórico, social, enfim, de Araraquara e levar também o nome da universidade. Sim, e fiquem atentos aí, porque nós temos vários programas ainda por vir e para o próximo ano a gente tende a continuar nessa empreitada, saindo um pouco da Seara de Araraquara, ver se a gente abrange um pouco mais a região. Matão, onde a gente tem o Campus Matão, né? Trazendo personagens de outras cidades. E enfim. Tem bastante história bacana por lá também no esporte amador e profissional. Então é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais da TV Uniara, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Lá tem tudo o que a gente produz aqui na TV Uniara, seja o podcast ou as reportagens de cunho educativo, cultural da universidade. Esse é a minha deixa, Alexandre, com você. É isso aí. Encerrando mais um podcast aqui, falando sobre um ano de trabalho desenvolvido no podcast Uniara. Um grande abraço a todos, vamos em frente.